Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa de hoje tem duas entrevistas, né, exclusivas. Primeira entrevista do dia do representante, do agente, né, inspetor da polícia, inspetor Baggio da Polícia Rodoviária Federal. Falar aqui sobre o momento atual E uma coisa interessante que vai se tocar nessa entrevista, concedida ao programa Tribuna Livre desta terça-feira, é esse problema do anel rodoviário de Campo Grande. Uma estatística que pouca gente conhecia, né, porque está sendo divulgada agora, de que as mortes ocorridas no trecho do anel rodoviário da saída de Cuiabá para a saída de Dourados, ou mais precisamente para a saída de São Paulo, é maior do que todas as mortes havidas em todo o percurso da BR-163 dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa é uma exclusiva aqui da entrevista do inspetor Baggio ao programa. Que existe um projeto do DENIT para ampliar o anel, né? Ampliar o anel, tirar dali, passar lá. Eu acho que isso tem que acontecer, e tem que acontecer meio rápido. Porque a gente não pode continuar permitindo essas estatísticas de violência dentro da cidade, porque a população não tem nada a ver com isso. A população não tem nada. Ah, não, a gente está discutindo hoje, porque o pedestre, claro, você prestar atenção para atravessar a rua, atravessar a avenida, você tem que ter em qualquer lugar. Porque a sua vida é que está em risco. Agora, a responsabilidade pela segurança não é minha responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade pela minha segurança pessoal. Agora, quem tem responsabilidade pela segurança coletiva da população é o Estado, é o governo. Então, dentro dessa responsabilidade que o governo tem, ele tem que dar um jeito de tirar o anel, o trânsito pesado, a BR de dentro da cidade, porque já ficou. E eu me lembro quando estavam programando esse anel, que eu questionava, esse troço aqui daqui a pouco vai estar no meio da cidade, vai... Não, isso aqui vai 100 anos para... Isso há 20, 30 anos atrás eu já comentava desses meus programas aí. Não, isso aí vai 100 anos, já está aí. Ó. E tudo bem, naquele tempo havia, né, fazer um projeto para 20, 30 anos, eu acho que é o ideal. Tem que fazer nada para 100 anos, porque quem que vai prever o crescimento de Campo Grande? Ninguém pode prever. Quando fizeram o anel ferroviário, quando o Putinelli fez o anel ferroviário, foi 100 anos também. A cidade vai chegar aqui no anel ferroviário daqui 100 anos. Então pode fazer à vontade. Tem lugar que a estrada de ferro já está passando dentro de bairro aí. Já está passando dentro dos bairros. Então não adianta prever. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Campo Grande de volta a Campo Grande, depois, em 68, tinha a prefeitura tinha desapropriado uma área, a prefeitura não, o governo federal tinha desapropriado uma área que passava pela Vila Marcos Roberto, que era exatamente para retirar os trilhos do centro da cidade e levar para Marcos Roberto, para sair na base aérea. Ali que ia ser para sair na base aérea. Mas aí houve ainda bem, né, que
o pessoal da aeronáutica não permitiu cruzar lá pela base aérea, aí terminaram arquivando o processo. Resultado, hoje a Marcos Roberto é centro de Campo Grande. A Marcos Roberto hoje é centro de Campo Grande. Então, esse negócio que você vai tirar, trilho... Aliás, eu sou até contra esse negócio de retirar, no caso do trem, do transporte rodoviário, tudo bem, tem que tirar mesmo, porque não vai ficar essa coisa matando gente aí no centro, dentro da cidade. Agora, essa história do anel rodoviário aí é um negócio realmente muito... muito perigoso, e que se já tem um projeto do delito, eu acho que os nossos deputados e senadores tinham mais que agilizar, correndinho, essa implantação dessa mudança do anel rodoviário para bem longe, né, do centro, até porque quer dizer, bem longe da zona urbana, até porque essa região onde passa o anel rodoviário hoje já virou cidade, são bairros, são vilas, as pessoas têm que atravessar e fica bem mais fácil você mudar do que ficar criando áreas alternativas, de isolar a ferrovia. É difícil você isolar uma rodovia, né? Não tem como, a pessoa termina tendo que atravessar e atravessa a pé, ou mesmo de carro, o volume de caminhões, por exemplo, é muito grande, isso aí atrapalha. Olha a notícia boa aqui, ó. 5 que roubaram 3 caminhonetes morrem em confronto com o DOF. Foram para o quinto dos infernos aqui. 5 integrantes da quadrilha que roubou 3 caminhonetes e rendeu 10 pessoas foram mortos na manhã desta terça-feira durante troca de tiros com policiais do DOF, Departamento de Operações de Fronteira. O grupo foi localizado nas proximidades do assentamento Panã, no município de Nova Andradina, próximo a Nova Alvorada do Sul. Segundo a polícia, os bandidos reagiram à prisão e houve troca de tiros. Os bandidos eram procurados pela polícia desde a última sexta-feira, quando fecharam a ponte sobre o rio Anhanduí, na BR-163, e roubaram 3 veículos, uma Mitsubishi L200 Triton, uma Ford F350 e uma Ford F4000. 10 vítimas foram rendidas, 5 delas mantidas em cativeiro próximo da BR. O restante foi levado junto com os veículos e abandonados na rodovia. A suspeita da polícia é de que pelo menos 10 pessoas estejam envolvidas no roubo. O primeiro a ser preso foi Gilson Rodrigues, 19 anos, que era responsável pelo cativeiro. Ele foi localizado durante perseguição policial com armas e os pertences das vítimas. A quadrilha, segundo a polícia, atuava no ramo de roubo de veículos. 4 pessoas ainda estão foragidas. Segundo o jornal da Nova, 4 membros da quadrilha foram identificados até o momento. Carlos Alberto Matos Almeida, 23 anos, vulgo Bijula. Ademir de Oliveira Lopes Melo, 20 anos, vulgo Deni. Samir Aslan da Silva, 30 anos, o Samirzinho Paulista, e Alexandre dos Anjos Nascimento. Uma coletiva de imprensa será realizada em Dourados pelo DOF e pela DEFRON, Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, que também participou da abordagem. Quer dizer, 5, né? 5, ó. 5, hein? 5 estão, hora dessa, estão falando com o diabo, lá no quinto dos infernos, estão prestando conta lá. Pois é, seu diabo, não deu jeito e tal. A agenda do aniversário de Campo Grande, 114 anos de Campo Grande, neste 20 de agosto, às 9 horas, teve entrega de certificados das palestras realizadas na Feira Ambiental, lá no Polonês. Às 7 da noite, a abertura dos 30º Jogos Abertos de Campo Grande no Colégio da Masse. O programa de hoje, eu vou falar com Tetila, né? Tetila, deputado, foi prefeito do PT lá de Dourados durante 2 mandatos, e um homem
muito sensível, ligado às causas sociais de defesa das minorias, tal, principalmente dos índios, né, da região dele e tal. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar com ele daqui a pouquinho neste programa. O Tetila é o autor do projeto de lei que criou o fundo, né? Fundo de arrecadação de terra para a compra de terras indígenas. Não é bem esse nome, né? Mas é para isso. Criou um fundo que até hoje está sem fundo, que me parece que é uma destinação de uma verba de 50 milhões, que através desse fundo o governo do estado pode vir a comprar a terra para os índios com o dinheiro que o governo federal vai mandar, né, para o estado para resolver os problemas, a questão indígena relativa à terra. Então, daqui a pouquinho, tá? No programa a gente vai falar sobre isso. Eu estou aqui procurando uma mensagem que eu recebi hoje do meu amigo José Tibiriçá. José Tibiriçá é um idealista, né? Assim como eu também. Estou pensando nas coisas, vamos tentar resolver assim, se fizer assim fica bom. Às vezes a gente fica mostrando coisa que é óbvia, né? E que as pessoas não realizam, a gente termina se irritando e tal. Mas não desiste, a gente não desiste, fica sempre. E o Zé Tibiriçá, ele tem um sonho do trem do Tereré, trem do Pantanal. Ele é um homem ligado aos trens. Eu tenho dele um estudo extraordinário que ele fez sobre a questão dos índios cariueus. Eu guardo isso aqui como se fosse uma relíquia, né, histórica de Mato Grosso do Sul. Então, eu sou admirador dele faz tempo, né, desde o tempo que eu comecei na vida pública, que eu conheço o Zé Tibiriçá, e ele sempre defendendo com muita coerência, né, aquilo que ele acha que está correto, aquilo que deve ser feito. Então, ele defende o trem do Tereré. O trem do Tereré seria a reativação do ramal da Estrada de Ferro Noroeste, da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa do Brasil aqui nas proximidades de Campo Grande e vai para Ponta Porã. Uma estrada antiga, eu fiz muito esse trecho, viu, Zé, de Litorina. Era uma beleza, né? Você fazia uma viagem tranquila, gostosa para Ponta Porã. Uma boa viagem. A Litorina era um vagão, só um vagão, né? Com ar-condicionado, né? Um negócio legal coisa que devia ter hoje, não sei porque que acabaram com isso hoje. Coisa que devia ter para Corumbá, devia ter para Três Lagoas, tinha para Três Lagoas, não sei se tinha para Corumbá. A Litorina, era uma beleza a Litorina, sabe? Era muito mais confortável do que o próprio trem do Pantanal. Quer dizer, o trem do Pantanal não era confortável do que você ir na cabine e tal. Mas o trem do Pantanal você tinha que ir vendo. Quer dizer, o bom do trem do Pantanal era que era amplo, espaçoso, você ia vendo as coisas, via o Pantanal. Quer dizer, daqui para lá não, daqui para lá era feita à noite, mas lá para cá era um espetáculo. Aí ele defende. E falou aqui, fez alguma referência ao comentário que fiz sobre as estradas de ferro no Brasil. Eu não, só reforçando aquilo que eu já disse, eu não sou contra que tenha estrada de ferro, não. Mas tem que ter. Eu só não acredito, né, que o governo brasileiro, que o Brasil, depois que desmontou toda a estrutura de estrada de ferro, aqui a gente tinha, o Brasil era um país bem servido de estrada de ferro. Aliás, a estrada de ferro é que proporcionou, né, o primeiro impulso ao desenvolvimento do Brasil, surgiu exatamente na estrada de ferro. A estrada de ferro foi que interiorizou o desenvolvimento nacional. Foi o que integrou o desenvolvimento nacional. As primeiras vias de comunicação depois do transporte fluvial foram as estradas de ferro. Por exemplo, Corumbá, por exemplo. O primeiro meio de transporte terrestre que chegou a Corumbá foi a estrada de ferro. Antigamente, você para ir para Cuiabá, por exemplo, você para ir para Corumbá, você ia até Aquidauana, né? Aquidauana você ia estrada de chão aí, a maior dificuldade. Para pegar a canoa, a balsa, né? A balsa tinha sei lá o nome, é um vapor. Pegar o vapor,
Santa Cecília, para ir para Corumbá. Era não sei quantos dias de viagem, depois de lá você pegava a volta para Cuiabá. Tal. E foi o que integrou o estado de Mato Grosso do Sul, nosso Mato Grosso do Sul, foi o que transformou Campo Grande na maior cidade do estado, foi a estrada de ferro. Aqui, todo o crescimento surgiu a partir da estrada de ferro. E as próprias cidades aqui do sul de Mato Grosso passaram a ter perspectiva de crescimento, o próprio Dourados, Ponta Porã, depois da estrada de ferro. Quando a estrada de ferro chegou a Ponta Porã, passando pertinho de Dourados, não sei, até hoje não entendi por que essa estrada de ferro não passou por Dourados. São umas maluquices do desenvolvimento que você não consegue entender. Porque a estrada de ferro, o ramal da estrada de ferro para Ponta Porã, não é tão antigo, é mais recente. Daqui para Corumbá, São Paulo, é de 1914, vai completar 100 anos o ano que vem. Mas a de Ponta Porã é uma estrada da década de 40 e poucos, né? Década de 40, final da década de 40, meados da década de 40. Então, dava muito bem, quando se fez a estrada de ferro, para passar por Itaú, Ponta Porã, passava por Dourados. Não custava nada ter passado por Dourados, porque você vê essa estrada, não, porque economizar não economizou nada. Não, eu acho que o correto era a passagem por. Mas tudo bem, não passou. Fazer o quê? Não passou, que passe. Mas eu fecho com você, viu, Zé Tibiriçá? Sou um cara, sou teu fã, sou seu admirador. Aquilo que você defende é exatamente aquilo que eu defendo. A gente é alma gêmea aí no ideal de servir, né? De servir os outros, tal. Muito obrigado pela referência eu vou pautar aqui o meu programa em cima das suas ideias, né? Daquilo que você tem ideia bem melhor, bem menos confusa que a minha. Problema do... Ixi! Nossa, eu estou falando mais que o nome da cobra. O problema da saúde em Campo Grande. Estou com 2 jornais aqui de Campo Grande, um falando do caos que obriga mutirão para cirurgias eletivas na capital, e outro jornal, o Estado, falando do pronto-socorro do HU, que reabre com menor capacidade de atendimento. Ora, o nosso problema aqui é vaga. Falou em vaga, né? Não tem vaga. Tem vaga no mercado de trabalho, isso não está faltando. Agora, vaga nos hospitais aqui, aí o HU fecha, abre, ao invés de abrir com mais vagas, abre com menos vagas. Olha, e Campo Grande vive o caos do sistema hospitalar. A gente não pode dizer uma coisa do sistema ambulatorial. Os postos de saúde atendem razoavelmente bem e tal. Dia desse, o hospital da Santa Casa, que é o maior do estado, teve que mandar paciente para fazer cirurgia em outros municípios, porque não tinha capacidade de atender a demanda de Campo Grande. Pela primeira vez teve que mandar para Aquidauana, não sei se para Dourados, pessoal fazer cirurgia lá, porque aqui não dava conta de atender. A Santa Casa está assim. O hospital regional está assim. Tudo lotado. Você sabe qual é a epidemia que tem hoje em Campo Grande, já há algum tempo? Trauma. Envolvendo 70% de motoqueiro. E nós temos o hospital do trauma, que é traumatizante. Já vai para 3, 4, 5 anos que está em fase de construção e não sai do lugar. Aí quando eu chego aqui e denuncio
que não se dá atenção, prioridade para a saúde, ninguém dá. Não é o governo federal, não. É governo federal, é governo estadual, é governo estadual. Ninguém liga para a saúde. Ninguém liga para a saúde. Por quê? Se desse a mínima, não precisa nem ser a prioridade 1, mas se desse a mínima atenção para a saúde, a gente não estaria no caos que está hoje, porque esse hospital do trauma já teria sido resolvido. Coisa de 4, 5 milhões de reais. Gente, 4, 5 milhões de reais, pelo amor de Deus. Isso não é dinheiro para salvar a vida. Mas não resolve. Não resolve. Esse hospital do trauma de Campo Grande vem desde o primeiro governo do Lula, que se promete, que se aloca recurso, a verba parlamentar, e não sei o que tem mais lá, e tal, e não resolve o problema, está aí, ó. O pronto-socorro da Santa Casa, que é o maior, não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém, e a população, a clientela maior, é de acidentado. É o pessoal que se arrebenta aqui dentro de Campo Grande, é o pessoal que se arrebenta aí pelas estradas, que vem tudo para Campo Grande. Chega aqui, não cabe. E ainda falava hoje de manhã no programa Tribuna Livre, que o prefeito Alcides Bernal tem que correr, tem que dar prioridade número 1 à saúde, principalmente o sistema hospitalar. Apressar a conclusão do Hospital do Trauma de Campo Grande. Apressar a construção do Hospital Municipal de Campo Grande. Aqui a gente precisa de vaga. Muitas vagas. Hospital Municipal de Campo Grande, sim. Eu antes até achava que não precisava de mais um hospital, que era para cuidar dos que já tinham. Agora, com essa carência de leito que a gente nota, que a gente acompanha aí, eu acho que precisa sim desse hospital. Precisa, além do hospital, né, do hospital municipal, precisa conveniar todos os hospitais possíveis de atender, que queiram fazê-lo. Agora, o hospital municipal é um compromisso. E não é um compromisso, não é uma promessa do Bernal, não. Não, o Bernal prometeu. Não é promessa, é compromisso do governo federal. Durante a campanha eleitoral passada, esteve em Campo Grande, foi ao programa, no segundo turno, foi ao programa do Bernal e prometeu o Hospital Municipal de Campo Grande. Independentemente de quem ganhasse a eleição. Foi uma promessa, um compromisso do senhor Padilha. Então, ajoelhou, tem que rezar. E o Bernal tem que cobrar do ministro, porque a população vai cobrar dele, Bernal, que inventou a história do Hospital Municipal. Aliás, um compromisso assumido com muita responsabilidade, e que a população respeitou o compromisso. A população entendeu que era realmente necessário. Bem, vamos daqui a pouquinho, a entrevista do Tetila, falando de índio, e entrevista com o inspetor Baggio, da Polícia Rodoviária Federal, falando de mortes no trânsito. Agora vamos ao tempo, com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. O tempo segue seco na região centro-oeste. O dia começou com temperaturas agradáveis por toda a região. O sol brilha forte e não há expectativa de chuva. A sensação será de calor à tarde e a umidade do ar fica baixa. A máxima chega aos 37 graus em Cuiabá, 32 em Campo Grande e Goiânia e 27 graus em Brasília.
Muito bem, vamos começar então as nossas entrevistas do dia, conversando primeiro aqui com o nosso inspetor da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Baggio. Participa da entrevista o Marcos Farias, do programa Tribuna Livre da FM Capital. Vamos então à entrevista do inspetor Baggio. Vamos falar sobre as estradas federais que cortam o Mato Grosso do Sul, as estradas federais aqui no nosso estado, e convidamos o inspetor Baggio. Inspetor Baggio, quantas BRs, quantas estradas federais nós temos no nosso estado, no estado de Mato Grosso do Sul, e quantos quilômetros de estrada? Bom dia, Sérgio, bom dia, Marquinhos, bom dia, seus ouvintes. Nós temos na rodovias federais aqui no Mato Grosso do Sul aproximadamente 4.700 quilômetros. É um trecho bastante grande aí para a gente cuidar aí com o nosso efetivo. São quantos policiais? Nós estamos aí por volta de 450 policiais rodoviários federais se revezando em escala aí para cuidar desse trecho. É longo, né? Muito longo. Bastante longo, né? Principalmente se a gente se considerar que há também uma atribuição aí no combate ao crime, né? Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal aqui, ela não tem um viés somente para o trânsito, como ocorre em muitos estados. Ela também tem um forte combate ao crime, por ser uma polícia também de fronteira. Da última vez que você esteve aqui, a gente falou aqui sobre a duplicação das rodovias federais, da BR-163, BR-262, BR-267. E parece que já tiraram fora 262 e 267. Significa muito complica muito a não duplicação dessas rodovias? Ou... Olha, a duplicação, Sérgio, ela seria muito bem-vinda, né? Principalmente nessas vias aí que tem um fluxo, né, de carga para São Paulo e para outros estados aí, bastante intenso de caminhões pesados. Mas, né, se a 163 sair do papel, já vai ser um grande ajuda, porque é a rodovia mais movimentada, liga o norte ao sul do país, faz grande parte do escoamento da soja lá do Mato Grosso, né? Enfim, já seria um grande alívio, porque a maioria dos acidentes ocorre nela. O senhor falava aqui fora do ar do problema do anel rodoviário de Campo Grande, aliás, uma estatística que eu realmente não conhecia, que a população do Mato Grosso do Sul também não conhecia. Como é que é essa questão do anel rodoviário em Campo Grande? E parece que tem uma parte do anel rodoviário que realmente está soberbada. O anel viário, inicialmente, ele foi construído para retirar o trânsito da Avenida Ceará. Antigamente, os caminhões passavam, vindo de Cuiabá, indo para o sul do país, pela Avenida Ceará. Construiu-se o anel viário, né, esse trânsito foi retirado de uma forma benéfica da cidade. Só que, ao longo das décadas, aí, essa área se urbanizou. Foram construídos residenciais, postos de gasolina, oficinas, né, bairros nobres, e agora tivemos até a inauguração de um shopping. Temos shopping e temos uma universidade no anel viário. Ou seja, essa área definitivamente ela não é mais uma área rodoviária. Inclusive, se fizermos uma análise dos 840 quilômetros da BR-163, que começa lá no Paraná e termina no Mato Grosso, próximo a Sonora, né, o trecho mais violento dessa BR é aqui no anel viário, e é um trecho que nos preocupa bastante por causa disso. O senhor tem números estatísticos dos acidentes, por exemplo, só nesse trecho urbano aí da... Sim, somente em julho, somente de janeiro até o mês de julho, né, um semestre e mais um mês aí, nós tivemos 101 acidentes, somente nesse trecho aqui da 163 do anel viário, que essa parte não é todo o anel viário, tá? É somente essa parte que liga a saída de Cuiabá à saída de Dourados ali, tá? Porque nós temos outros trechos também, a 267, que vai ali pro lixão, né? Esse aí não tem problema. O problema é um pouco menor, né? O trânsito é um pouco menor. Mas já menor. tem problema. Temos também. Agora você falou em 101 acidentes. Quantas vítimas fatais? São 8 vítimas fatais. 8 pessoas perderam a vida somente nesse trechinho do anel viário. Quer dizer, Campo Grande já está precisando de um novo anel viário. Sim, com uma maneira diferente de conduzir o seu veículo ali. Mas aí porque, infelizmente, as pessoas também sabem uma BR achando que está no centro da cidade. Então, ali, hoje utiliza essa BR aí o ciclista, o motociclista, e também nós temos um número bastante grande de carretas. Mas você não pode evitar que o ciclista, o motociclista, que o pedestre use, que já está dentro da cidade, né? Como é que você vai impedir? Não tem como impedir que esse ciclista passe, né? É difícil fazer, não? É difícil contornar essa situação, né? Porque se virou um bairro, né?
a estrada está passando dentro do meu bairro, como é que eu vou atravessar a rua? Tem que ter, sei lá como é que vai ser, né? O ideal é que um projeto que existe hoje já no DENIT viesse à luz, né, viesse à prática, que você construiria um novo anel viário, né, afastando mais ainda esse trânsito, sairia lá do posto PRF 21, passaria bem por fora da cidade, tirando todo esse fluxo que hoje está misturado com a cidade. Porque o que ocorre hoje? Você tem um trânsito pesado de carretas, certo, né, principalmente esse trânsito de escoamento de safra, e ali também moradores, ciclistas, mãe atravessando com filho. E que você não pode evitar, né? Como você vai evitar? Não tem como evitar. Não, eles estão no direito dele de transitar. É verdade que alguns acessos ali são clandestinos, foram construídos sem autorização do DENIT, sem sinalização, isso potencializa o acidente. Mas hoje, da forma como está, já não há mais algo que se possa fazer com esse anel viário. O ideal é que se retire mesmo ele da cidade, ou a prefeitura também pode auxiliar construindo acessos laterais, né, que essa população possa... isolando, no caso, isolando a BR, né? Isso. Isolando do máximo possível. Isso, na medida do possível, né? Lógico que nem todo o trânsito a gente vai conseguir tirar. Você construir acessos laterais ali, que a pessoa não precisa usar aquela BR. Exatamente, porque as pessoas usam a BR porque não tem outra forma. Quer dizer, termina tendo que andar de bicicleta na BR, é complicado, não? Exatamente. E agora nós temos o novo shopping, né, que foi inaugurado. Né? É verdade que muitas pessoas que moram ali, próximo da saída da Guaicurus, essa região do Carandá 3 aqui, elas dificilmente vão entrar na cidade para ir no shopping. Muitas vão preferir pegar o anel viário, né, se misturar com esse trânsito pesado para acessar o shopping, que é muito mais perto. Só que ao fazer isso, né, e aí nós aproveitamos o espaço da sua rádio para deixar a dica para o usuário. É melhor dar uma voltinha, né? Às vezes é melhor ir pela cidade. Porque se você acessar ali, né, você está pegando um trecho de PR com um fluxo muito pesado de carretas. Né, e todo cuidado ali vai ser pouco. E os acidentes ali costumam ser mais violentos do que os acidentes na cidade. Então deixamos a dica para os nossos queridos usuários que, em fazendo o uso do anel viário para acessar o shopping ou acessar qualquer outra área, tenham cuidado, porque é o trecho mais violento hoje da nossa BR-163. Essa BR, eu não me lembro o número dela, de Campo Grande, que passa por Cidrolândia e vai para a 060, já está na jurisdição da PRF? Já está com a Polícia Rodoviária Federal, estamos fiscalizando lá, e atuando. Essa é inclusive a mesma que passa ali por Camapuã, não é? Sim, que é um trabalho que a Polícia Rodoviária Federal vem agora fazendo junto a essa BR. Agora, Baggio, com relação ao álcool no volante, se fala muito disso, principalmente nas cidades, mas infelizmente também o motorista e o motorista profissional, não é aquele que vive disso, ele às vezes para no posto, toma o que não deve e aí sai para a estrada. Ainda existe um número muito grande de infrações, de pessoas que bebem e saem para dirigir? Com relação ao motorista profissional, o maior problema ainda está relacionado ao rebite, né, ao vulgo rebite, né, que são os medicamentos, Desobese e outros, né, que fazem com que o motorista fique acordado por muito tempo. Esses potencializam muito a chance da pessoa se envolver no acidente, ainda é uma preocupação muito grande. Mas a nova legislação do caminhoneiro está aí, aos poucos estamos conseguindo executar. Tivemos um grande comando agora em Três Lagoas, né, em que 50 motoristas foram autuados na nova legislação do caminhoneiro. Então, assim, fica o alerta aí para os nossos motoristas, né, que ainda não se adequaram à nova legislação de horário, que o façam, né, para evitar, inclusive, danos à sua saúde e evitar aborrecimentos com a fiscalização. Já começou, então, aliás, a fiscalização ela já estava sendo feita, não? Mas agora a multa ela já pode ser realizada? Sim, porque teve um tempo que era para... entrou com a lei, aí depois não vamos multar ainda não, vamos dar mais 6 meses aí, e agora já está podendo multar. Agora, e o Mato Grosso do Sul, ele tem locais para que o caminhoneiro possa parar, porque parece que trabalha 6 horas, descansa, é obrigado a descansar, não é? E a verdade seja dita, a Polícia Rodoviária Federal não tem onde colocar todos os caminhoneiros que estiverem desobedecendo a lei. O que nós estamos fazendo? Pegando os casos mais graves. Aquele motorista que está 12, 14 horas no volante, esse vai ser autuado e vai ter que parar, né, e sofrer ali as consequências legais. Né, para que a Polícia Rodoviária Federal possa executar
na integralidade a legislação do caminhoneiro, ainda carecemos, né, de uma estrutura um pouquinho melhor no Estado, que é claro, a gente vem observando algumas melhoras em impostos de combustíveis e tal, mas ainda é insuficiente para a plena aplicação dessa legislação. Mas ela está em vigor. Bem, então você, caminhoneiro, você trabalha aí, profissional do volante, lembrando que Mato Grosso do Sul, você vai passar por aqui, mas também a legislação é brasileira e você precisa respeitar. Com relação ao trabalho de apreensão de droga, nós estamos vendo que a Polícia Rodoviária Federal vem trabalhando fortemente, e cada dia aumentando o número de apreensões, tanto de maconha como também de cocaína. Nós tivemos aí, se não me engano, nesse final de semana, uma única pessoa com 53 quilos de cocaína, 51, 53 quilos. Sim, apreendido. O número de apreensões cresce também em razão da safra, né, que ocorre, é uma época de safra lá no Paraguai, né, nos países produtores, e justiça seja feita, né, um trabalho de integração muito bacana, principalmente na fronteira sul, região de Ponta Porã, com as demais forças, o DOF, a Polícia Federal, né, estamos aí absolutamente irmandados, ombreados, né, para reprimir esse tipo de crime e qualquer outro tipo, especialmente o contrabando de cigarros, né, que tem também crescido fortemente. Né, essa união tem sido bastante produtiva e tem apresentado esses números aí, que embora às vezes apareça lá que foi a Polícia Rodoviária Federal que apreendeu, mas sempre tem a parceria de informação ou a troca de figurinhas aí entre as instituições. E você falou na região de fronteira, um trabalho belíssimo que vem fazendo aí as forças policiais, não é? Acho que o Exército também ajudando, a Polícia Civil, Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Acho que é bastante importante porque dá uma maior segurança aqui para o nosso estado, para essa região de fronteira, e o trabalho tirando de circulação aí, além de droga, não é? Você falou aí o cigarro, o contrabando, também tirando de circulação as pessoas que de repente gostam de ficar nessa região de fronteira e que já praticou homicídios, roubo, assalto a bancos, que as polícias nesse trabalho aí tirando de circulação, não é, Baggio? Com o auxílio da Receita Federal também, o número de cigarros apreendidos, contrabandeados, duplicou em relação ao ano passado. Né, é um crime crescente. Nosso mercado consumidor interno aqui é ávido por esse. Existe uma população aí mais, vamos dizer, carente e de menor poder aquisitivo que quer adquirir esse cigarro, e já estamos aí com 1.600.000 pacotes de cigarros apreendidos somente em 2013, o que mostra o tamanho desse mercado. E lembrando, não é, que não é só o cigarro, não é, que aí também fica ali, é o veículo que está transportando esse cigarro, ou seja, também a apreensão do veículo, seja caminhão ou carro de passeio. Então a pessoa tem um prejuízo muito grande, né? É o trabalho que vem fazendo aí as polícias, como você mesmo disse, a Receita Federal. Eu queria deixar o microfone do programa Tribuna Livre à disposição para chamar, para que pedir aí para que o motorista tome bastante cuidado nas estradas federais aqui do nosso estado, que não exceda a velocidade, porque nós também hoje temos pistas, boas pistas, sim, aqui, que às vezes a pessoa acha que porque a pista tá boa, recapeada, que o asfalto tá novo, ele acha que ali é uma pista de corrida e resolve aproveitar, e aí a Polícia Rodoviária Federal está aí trabalhando. Aproveitamos o espaço, Marquinhos, para lembrar nosso usuário que o Brasil detém o trânsito mais violento do mundo. Esse troféu é nosso. O trânsito mais violento do mundo. E a gente tem que passar para frente esse troféu. Vários países estão conseguindo reduzir, né, os números de acidentes, estão conseguindo, países emergentes inclusive, estão conseguindo reduzir o número de acidentes. Recentemente uma grande publicação aí fez uma contagem, estamos com 60.000 mortos em 2012, né, 300.000 feridos, quer dizer, uma verdadeira guerra. E como começa isso? Se nós observarmos aqui mesmo, na rua da sua rádio, né, próximo a um semáforo, você vai ver que fechou o semáforo, a pessoa continua passando. Se nós formos para uma rodovia agora, é fácil, com um veículo descaracterizado, observar uma pessoa ultrapassando em faixa contínua. Quer dizer, será que isso não tem nada a ver com esses 60.000 mortos? Será que esse comportamento nosso, de todos nós, não tem nada a ver com esse número alto? Então deixamos o nosso apelo, né, para a sociedade, mais uma vez o lembrete, né, reflita sobre o trânsito, eduque o seu jovem, converse com o seu jovem sobre isso, observe o trânsito, faça do trânsito uma boa conduta diária, que nós vamos conseguir reverter esse número, não só com fiscalização, mas com a conscientização do cidadão, com a sua mudança de atitude.
E isso é importante, viu? Seja consciente, é necessário, inclusive. E você que tem pouca experiência ou nenhuma experiência nas rodovias, saia com bastante tranquilidade, com bastante cuidado, porque, claro, mas sempre tem a primeira vez. Claro que tem, é necessário que você tenha essa experiência também, porque se você precisa viajar. Agora, tome cuidado, não vá na primeira vez numa BR achando que você é o as do volante, que você pode exceder na velocidade, que você pode desrespeitar a sinalização, porque de repente você vai para o seu compromisso e de repente não consegue voltar. Então tome bastante cuidado, respeitando a lei, respeitando o trânsito, com certeza você vai e volta tranquilamente, e é o que nós esperamos, até porque a Polícia Rodoviária Federal está aí para trabalhar, para dar segurança no trânsito nas BRs do nosso estado. Padre, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, desejar a todos da Polícia Rodoviária Federal um ótimo dia de trabalho, e todos os dias aí que sejam dias melhores e que a gente continue diminuindo esse número de acidentes que vem ocorrendo aqui no nosso estado. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos vocês. Pois é, vamos a última entrevista do dia de hoje foi concedida ao nosso programa pelo Tetila, a gente falar sobre índio, né? Até toda essa problemática do índio, esse encaminhamento de solução, e o menos lembrado em toda essa repercussão foi exatamente aquele que, na minha opinião, deveria ser mais lembrado. Foi o primeiro que se preocupou, né, nessa fase da luta, se preocupou em encaminhar uma solução definitiva, ou pelo menos uma solução viável para a questão indígena em Mato Grosso do Sul. Eu vou conversar com o deputado do PT, Laerte Tetila. Deputado, concretamente encaminhado uma solução para a questão indígena no Brasil, a partir de Mato Grosso do Sul, que relevância você dá ao fundo que foi criado com o projeto de sua iniciativa? Bom, dá maior importância, até porque esse fundo agora acabou de ser valorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que colocou com todas as letras, né, a sua sugestão de que esse fundo seja o mais rapidamente regulamentado pelo governo do Estado, e para que ele possa servir como instrumento. Eu acredito que seja um instrumento importante, até porque os repasses que serão feitos, os TDAs e os repasses financeiros, evidentemente que passarão por esse fundo. Esse fundo vai ser a ponte, né, sobretudo dos TDAs. Agora o governo tem receio do problema dos TDAs porque ele perde o valor de face. Como é que é essa história? Olha, os TDAs, a partir do momento que ele é emitido, se a pessoa se utiliza desses TDAs para adquirir outra propriedade, no caso, claro que tem um deságio, mas se esse recurso, se ele tem um prazo de 5 anos para que ele possa ser transferido, né, na sua integridade. Mas nesse período também, a compensação do deságio se faz através da correção de juros, correção monetária, enfim. Ele é um título corrigível, tá? De modo que se houver alguma perda será mínima. E eu acredito que os proprietários todos estarão dispostos a receber esses títulos, como acontece já com a reforma agrária, né? O INCRA vai, adquire a propriedade e o pagamento é em título da dívida agrária. Tem sido muito bem aceito porque reduziu o prazo, Sérgio. Reduziu o prazo para 5 anos, é um prazo bom, né? Apesar de um pequeno deságio, mas há recuperação dos juros. Deputado, a solução inicial passa pela terra dos Terenas. Agora, o problema mais grave está exatamente na sua região, a região dos Guaranis Kaiowás. Como é que os Guaranis Kaiowás receberam essa informação, essa solução dada aqui para os buritis e os produtores rurais da região? Olha, muito bem-vindo, né? Eu acho que o fato do governo federal ter feito esse grande gesto da aquisição de terras para resolver o conflito, ainda que comece aqui pelas terras dos buritis, aqui dos Terenas, mas já tem a previsão também de se iniciar a aquisição de terras na região nossa, a região do Sobrerito, por exemplo, que pega desde Deodápolis, desde
ali Douradina, de Douradina até as imediações de Itaporã, uma faixa de terra de pequenos proprietários, também está na previsão do governo do estado para aquisição. E as demais áreas, a partir da última reunião com o ministro, ele nos deixou bastante animado, né? Falando da possibilidade de paulatinamente ir adquirindo essas áreas. Claro que não vai se resolver tudo num ano, nem em 2 anos, mas havendo um começo, um gesto, eu acredito que com isso já diminui muito os conflitos, né? E cria uma perspectiva de paz no campo, que é tudo que nós queríamos. Deputado, entre aqueles que são contra a solução para a questão indígena, tem uma corrente que difunde que, sobretudo na sua região, que essa solução vai terminar desestruturando a economia regional. O que há de verdade nisso, na sua opinião? Eu acredito que não, eu acredito que tem espaço para todos, né? O espaço do agronegócio, o espaço da média, da pequena propriedade, o espaço para os assentamentos da reforma agrária e também o espaço para as comunidades indígenas. Eu acho que uma coisa não interfere na outra, absolutamente. Eu acredito que uma vez definidos os espaços, a nossa região então vai passar por um progresso extraordinário. Eu avalio que o Mato Grosso do Sul passa a ter uma arrecadação, um incremento de arrecadação de cerca de 5 bilhões no mínimo por ano no seu PIB, né? Na sua arrecadação geral. E justamente porque a nossa região, que é a mais rica, que tem os melhores recursos naturais, ela está à maneira de uma mola reprimida, né? Eu acredito que a partir do momento que resolver os conflitos, que se estabelecer a paz no campo, aí vem a estabilidade econômica, aí vem a tranquilidade psíquica, aí vem a segurança jurídica, o que é fundamental, para que todos possam investir sabendo que aquilo é seu, tá? Do jeito que está hoje, a instabilidade é muito grande, a insegurança jurídica, principalmente, é muito grande. Eu acho que definindo os espaços, o que é espaço indígena, o que é espaço das propriedades rurais, o que é espaço da pequena agricultura familiar, enfim. Definindo esses espaços, eu acredito muito, né, em novos investimentos, porque é impossível que não aconteça grandes investimentos na nossa região, fronteiriça com o Paraná, com São Paulo, que se existe primeiro mundo no Brasil, está ali, né, São Paulo e Paraná. Eu acredito que haverá atração de grandes volumes de capital, principalmente desses 2 estados, e a nossa região, então, vai ter a tranquilidade para poder ter o desenvolvimento que ela merece. Deputado, o pessoal fala muito, estatisticamente, o pessoal fala muito no volume de terra a ser disponibilizada para os índios. Falam até em cerca de 30% de toda aquela região. O senhor calcula mais ou menos em quantos 1.000 hectares suficiente para atender toda a demanda dos guaranis caiuás, por exemplo? Eu não acredito nisso, não. Veja bem, teve deputados federais, no caso do Alzenir Rocha, que lá no Congresso falavam em até 10 milhões de hectares de terras para os indígenas aqui do Mato Grosso do Sul e principalmente na região nossa lá da Grande Dourados. Nada disso, né? Hoje os indígenas, tirante aquela terra dos índios, lá de Porto Murtinho, aqueles 500 mil hectares, o que sobra dá 0,2% de terras para os indígenas. Então eu acredito que eles podem chegar aí a 1,5%, 2% no máximo, e vai ser infinitamente menor do que aquilo que vinha sendo propalado, né? Eu acredito que na negociação com os próprios indígenas também, né? Eu acredito que é difícil você falar em números, mas eu acredito de meio a 1 milhão de hectares daria uma grande tranquilidade para a região nossa. Pois é, aí foi a entrevista do Laerte Petila. E mesmo assim, né, 1 milhão de hectares de terra pesa, né? Pegar 1 milhão de hectares de terra numa região como a Grande Dourados, aí termina pesando um pouco aí nesse estoque de terra que a gente tem para aproveitar. É claro, isso aí, né, como disse o deputado, vai depender naturalmente do entendimento que houver entre o produtor, o governo que é intermediário e o índio, né, para se atender os interesses de todos sem prejudicar a produção. Quando eu falo produção, eu não quero achar que
produzir arroz, produzir feijão, produzir grãos, cana e tal, seja mais importante do que produzir oxigênio. Acho que se a gente puder, quanto mais a gente puder destinar a terra aos índios em Mato Grosso do Sul, mais você vai ter oxigênio, mais você vai ter bioma preservado, mais você vai ter um sistema ambiental politicamente correto. Eu falo dessa questão mais de lucratividade imediata. Mas é um assunto que não se esgota, né, no 2, 3 programas que a gente vai daqui para frente discutir ainda mais à medida que as providências forem sendo tomadas para que a terra do índio seja por ele retomada. Muito obrigado por sua audiência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, Pica-Pau. Tchau, Pica-Pau.